A Netflix apresentou nesta quinta-feira uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra uma liminar que determinou que o especial de Natal do Porta dos Fundos fosse tirado do ar. O programa está sendo exibido pela plataforma de streaming desde o fim do ano passado e ainda não saiu do catálogo. A determinação judicial, tirando o programa do ar, foi expedida nesta quarta-feira pelo desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na liminar, ele afirma que decidiu recorrer à cautela para acalmar ânimos. A ordem passa a valer quando a plataforma for notificada. Assim que saiu essa notícia, como eu comentei ontem aqui, eu não tinha nem entrado no estúdio, Augusto, virei para o Binha e falei assim, olha só, o sujeito retira do ar para acalmar ânimos. Exatamente. Ele só reacendeu o debate, só chamou a atenção novamente para um conteúdo que já estava sendo esquecido. Na reclamação apresentada ao Supremo, a Netflix sustenta que a decisão do desembargador Abicair desrespeita decisões anteriores do tribunal ao impor restrições inconstitucionais à liberdade de expressão, de criação e de desenvolvimento artístico. Esquerdistas já aproveitam para fazer uso político da decisão do desembargador. O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, exibiu o filmete em suas redes sociais. Um juiz censurou esse especial de Natal do Porta dos Fundos numa decisão absurda. Aqui não vai ter censura. Censura não, escreveu Pimenta logo abaixo do vídeo. É claro que esse pessoal petista, Augusto Nunes, em geral tem dois pesos, duas medidas, né? Se é alguma tese com a qual eles simpatizam, algum grupo de militantes com o qual eles simpatizam, eles defendem. Porque se não for, se for o Danilo Gentili, por exemplo, que a Maria do Rosário processou e tal, eles não defendem nada disso. Mas então, vamos à análise aí do caso. A gente começou essa análise ontem, eu quero abordar aqui outros aspectos, mas ouço Augusto Nunes porque não estava aqui e comenta pela primeira vez o tema. Vamos lá, quer dizer, primeiro descartando os que não têm direito de participar dessa discussão, porque, né, por motivos evidentes. O Paulo Pimenta, ele processa quem informa que ele é conhecido como, ele foi rebatizado aí com o codinome de Montanha, pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Então, ele tenta censurar coisas que ele não admite que sejam censuradas se atingem pessoas com as quais ele simpatiza. Então, isso está fora da discussão. O PT não tem o direito de abrir a boca, nem PSOL, nem PCdoB e outros satélites do lulismo, pelo seguinte, por que eles não falam nada sobre a Venezuela, que fechava televisão que noticiava qualquer coisa que desagradasse ao governo? Então para por aí. Agora, vamos falar aqui entre gente séria. É evidente que não se pode censurar nada. Vamos repetir aqui, né? Os americanos resolveram isso há 200 anos, mais de 200. Não se pode tocar na liberdade de imprensa, não se pode legislar sobre... Acabou, a imprensa é livre. Quem não gosta do que é apresentado, não veja. Quem não gosta de que um jornal publique, não leia. Quem não gosta do que fala alguém numa emissora de rádio, não ouça, não veja. Né? Ponto final. Eu não tenho nenhuma... Não me agrada o humor do grupo, né, que faz o Porta dos Fundos. Eu simplesmente não vejo, né? Já vi alguns e tal, e ponto final. Da mesma forma que eu não lia ou não me interessava pelo Charlie Hebdo e reagi imediatamente, claro, como todo democrata. Não agiram assim os esquerdistas brasileiros. O cartunista Laerte, por exemplo, declarou que não se pode fazer brincadeira com religião. Olha só, ele disse isso depois do ataque ao Charlie Hebdo. Coerentemente, nós aqui, acho que estamos todos de acordo. Não se pode, isso é censura e nós não admitimos censura. Se alguém comete um crime qualquer com o que publica, divulga, desenha, etc., isso aí pode ser motivo para algum processo na justiça e tal. No mais, censura é coisa de regime totalitarista, é coisa de regime que nega, liberticida, e eu não vou admitir nunca. Pouco importa a vítima, no caso. Censura não dá. Eu trabalhei sob censura 5 anos. E é uma coisa que não melhora ninguém, não enriquece o currículo de ninguém,
porque é uma castração absurda, imbecil, não dá resultado nenhum, prejudica todo mundo, sobretudo o povo que tem o direito de se informar. O desembargador Benedito Abicair entendeu ser melhor suspender a exibição do especial até que se julgue o mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco. Então, para quem lê o despacho do desembargador, vê que a argumentação é muito frágil. Tem muita gente até nas redes sociais levantando algumas questões que hoje eu estava pensando nisso, é impressionante como o Brasil se repete, porque houve o especial do Porta dos Fundos lá em 2014 e eu escrevi várias postagens a respeito disso e tinha muita gente lá nas redes sociais apontando o artigo 208 do Código Penal que fala escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Você veja que nem está aqui a retirada do ar, isso nem está colocado. Esse item do Código Penal, artigo 208, para as pessoas usarem, elas precisam aplicar exatamente ao caso específico essas regras gerais. Então, quem é o alguém que sofreu o escárnio exatamente? Porque as figuras bíblicas, por exemplo, Jesus Cristo, a Maria, representam, de acordo com o Código Penal, uma pessoa que tenha sido escarnecida e que esteja entrando na justiça contra isso. Há muitas polêmicas no direito em torno do significado dessas palavras. Vilipendiar, o que exatamente significa o vilipendiar? Ato ou objeto de culto religioso. O que é exatamente o objeto de culto religioso? Essa gravação em vídeo, onde se faz piada com figuras bíblicas, se encaixa nesse conceito? Então, fora que isso é do Código Penal e a Constituição, a Carta Magna, ela defende aí a liberdade de expressão, a liberdade artística. São vários artigos, tem o artigo 5º, o inciso 9º, né, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e isso me parece que prevalece contra toda essa argumentação. Eventualmente poderia ser analisada uma hipótese de multa para um caso específico que ofendesse alguma pessoa específica. Não me parece ser a situação e nada, na minha análise, justifica essa retirada do ar, ainda mais precoce, né? Antes justamente aí do julgamento do mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco, que entrou com esse recurso. Augusto. Felipe, eu peço licença ao Maldonado para acrescentar o seguinte ao que você disse. O que me espanta é as pessoas acreditarem, algumas pessoas acreditarem que alguém tem suficiente discernimento para decidir o que deve ou não deve ser, aparecer na televisão, ser publicado por um jornal. Eu convivi com censores, eles não sabiam o que faziam. Então o sujeito, ele precisa impedir que o chefe fique insatisfeito com alguma coisa que ele deixe passar. Então a tendência é começar a proibir por desconfiança. Acho que isso aqui não é bom. Proíbe. Mas ele não tem, ninguém pode decidir, só nenhuma figura pode decidir o que alguém, o que um país, né, pode ver ou não ver, ler ou não ler. Não existe essa pessoa. E o juiz, ele está se armando de poderes, de trunfos que ele não tem, que não existe. Então é um negócio tão óbvio que eu me espanto com o número de pessoas que continuam tateando justificativas para o injustificável. Exatamente. Eu levantei essas questões em 2014 e depois concluí, olha, não gostou, acha ruim, acha imoral, você pode não assistir, você pode criticar, você pode contra-argumentar, você pode refutar. E que medo as pessoas têm de que isso, se elas consideram tão ruim, se elas consideram tão forçado, que medo elas têm de que isso exerça uma grande influência sobre um número gigante, se a população é majoritariamente cristã e, de acordo até com essas pessoas, várias delas rejeita esse tipo de conteúdo. E a gente até estava discutindo aqui ontem, Augusto, que isso é assim também no debate político. As pessoas não querem que ninguém que discorde delas, que tem uma argumentação diferente delas, que tem ideias diferentes delas, mesmo que pessoas que falem coisas que são equivocadas, depois de toda uma análise você pode mostrar que são equivocadas, as pessoas às vezes não querem que elas tenham voz
Exatamente. Né? E às vezes é até melhor, você é defensor de uma causa, de uma posição, ou você está lutando para mostrar que aquele fato realmente aconteceu, às vezes é até melhor que haja pessoas falando o contrário, haja pessoas falando de uma maneira rasa alguma questão, às vezes é até melhor para a sua causa. Você junta mais pessoas em torno quando você vê que a argumentação contrária é muito frágil. Isso aconteceu um monte de vezes aí nas mudanças culturais e políticas recentes do país, se deram em razão justamente disso, de a população brasileira reparar que tem todo um grupo político, tem todo um grupo cultural que está mentindo para ela. Então, a pluralidade é necessária para que cada pessoa possa formar o seu juízo. E quando o conteúdo é feito de uma maneira muito ruim, isso acaba sendo melhor até para o outro lado. Agora, quando você começa a censurar, quando você começa a jogar coquetel molotov, aí fica ruim para aquele lado. É claro, faço aqui de novo todas as ressalvas que a gente já fez, que essas pessoas não representam todas as pessoas que repudiam conteúdos como esse. Pelo contrário, é aquela minoria mais radical, mais fanatizada. Só que uma decisão de censura, depois de um ato terrorista desse, de atacar, jogar coquetel molotov numa produtora, fica parecendo, né? Não estou nem dizendo que né? Mas fica parecendo que o Poder Judiciário praticamente legitima. Exatamente. Porque mostra que aquilo é tão absurdo, que tem que ser retirado do ar, que dá margem a ataques como aquele e parece culpar. Fica parecendo que é uma culpabilização da vítima, mesmo que a vítima, no caso do ataque com coquetel molotov, tenha produzido um conteúdo que as pessoas consideram imoral, etc. Então, eu só queria lembrar o que eu também lembrei ontem aqui, que o Supremo Tribunal Federal dá mau exemplo nesse sentido para todo o resto do Poder Judiciário, porque censurou recentemente matérias da Cruzoé, repercutidas pelo antagonista, que também censurou por repercutir a matéria da revista eletrônica, matéria que mostrava o documento juntado aos autos de um processo em que o Marcelo Odebrecht chamava o Dias Toffoli de amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do próprio Marcelo. Depois, isso é importante ressaltar agora, que essa censura, houve o recuo do ministro Alexandre de Moraes, o delegado do Toffoli dentro do inquérito ilegal que ele abriu, houve esse recuo porque o Celso de Mello, o decano da corte e muito respeitado pelos seus pares de Supremo Tribunal Federal, emitiu uma nota condenando fortemente qualquer ato de censura. Aí, os ministros mais novatos, essa dupla dinâmica que se formou dentro de um inquérito ilegal, Toffoli e Moraes, acabaram recuando. E o Celso de Mello, decano, se ele continuar nessa linha, também vai exercer aí uma influência muito grande na decisão que, no final das contas, vai caber ao Supremo Tribunal Federal, possivelmente ao próprio Dias Toffoli a respeito desse caso. Maldonado, perdão por me prolongar aqui, mas é que esse tema gera muita discussão. Diga aí a sua análise. Que isso, é um prazer ouvir vocês. Como vocês disseram, aí a gente recebendo outras informações, a gente constrói um pensamento muito mais rico. Eu acho que isso que é importante. Bom, eu tenho duas visões em relação a esse caso. Eu acho importante, primeiro, que a Netflix não tenha tirado aí o especial do ar imediatamente. Ela esperou ser notificada. Até agora, segundo o streaming aí, segundo a Netflix, não havia sido notificado, então por isso o vídeo não foi retirado do ar. Isso é importante porque mostra aí que a própria plataforma está disposta a resistir a atos como esse. Não vai simplesmente, prefiro não arrumar confusão, então vou tirar logo. Não, a plataforma também está aí alinhada com o pensamento nacional de que censura não dá, que censura não é algo que compete, que está dentro de um sistema democrático. O segundo ponto que eu acho que é o oportunismo, que eu acho importante a gente citar, é o oportunismo dos parlamentares do Congresso Nacional. É impressionante como um deputado do PT tem coragem de vir divulgar, falar algo como falou aí na internet, sendo que o líder do PT, presidente, não pode falar que é presidente, né? Porque o ex-presidente Lula não é presidente do PT, mas o cara que manda no PT é o cara que defende a regulação da mídia. É o cara que já falou várias vezes que ia regular a mídia. Em 2017, antes de ser preso, disse que seria eleito e que regularia a mídia, então, assim, que criaria regras e regular a mídia. É bom a gente explicar, vocês podem explicar até melhor que eu, justamente criar regras para o que pode ou não ser publicado, quando pode ser publicado, aonde pode ser publicado. Então, essa é uma maneira de censurar
há sim a liberdade de expressão defendida justamente pelo ex-presidente Lula. Então, os parlamentares do Congresso Nacional, independentemente da legenda que eles representem, eles são sim muito oportunistas. Sempre que tem uma oportunidade interessante, aparecem ali no Twitter, no Facebook, para tentar ganhar o apoiamento de algumas pessoas. Mas nesse caso aí, o deputado Paulo Pimenta também foi muito infeliz, porque no caso dele, se fosse o governo do ex-presidente Lula, se o ex-presidente Lula tivesse sido eleito aí no ano passado, talvez esse especial não pudesse nem ter sido produzido, né? Então, é bom que a gente deixe tudo esclarecido aqui, coloque os pingos nos is. Eu faço aqui um parêntese para uma notícia que acabou de sair no Lauro Jardim do Globo, que o Dias Toffoli, vocês lembram que quando a gente estava analisando aqui o caso da censura ao Porta dos Fundos, eu falei que isso seria derrubado a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal, provavelmente pelo Toffoli. E o Dias Toffoli acabou de derrubar a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Benedito Abicair, que ontem havia determinado que a Netflix retirasse do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. O presidente do STF acatou a reclamação da Netflix, que considerou em sua petição a decisão de Abicair uma das maiores ameaças às liberdades comunicativas no cenário nacional. Em 24 horas, aí vem o comentário aqui do colunista, restabeleceu-se o bom senso e a censura foi para o espaço, como determina a Constituição de 88. E então, daí vai permanecer no ar o especial de Natal do Porta dos Fundos, goste-se ou não, pode se repudiar, pode se criticar, pode se refutar, mas é melhor que permaneça no ar para que não haja mais censura no Brasil, certo, Augusto? Exatamente. Aliás, eu acho o seguinte, é muito simples, né? No meu primeiro comentário sobre isso, eu esqueci de dizer uma obviedade. É inconstitucional. Pronto. Isso que foi por isso que essa decisão absurda aí foi anulada. Exatamente. E o Dias Toffoli não tem problema em mandar ficar no ar quando ele não é o alvo, né? O problema é quando ele é o alvo da notícia, da informação incômoda, aí dentro do inquérito ilegal que ele abriu, o seu delegado Alexandre de Moraes mandou tirar do ar aquela informação incômoda e depois da nota do Celso de Mello contra a censura, acabou voltando atrás para minimizar o constrangimento, deu uma explicação muito furreca de quem não queria dar o braço completamente a torcer, falou que não era exatamente censura, aquela coisa toda que a gente comentou assim.